Então o Peter, nessa primeira pregação que ele fez, ele fez uma introdução desse PHN deste ano, que vai se realizar também lá em Cachoeira Paulista, na sede da Canção Nova. Vocês estão sendo os privilegiados de já estarem vendo alguma coisa do que vai acontecer lá em Cachoeira Paulista. Ele terminou a pregação falando dos amigos do céu. E a pergunta que nós devemos fazer é: quem são esses amigos do céu? Ele falou assim de um modo geral do Padre Pio. Só que esses amigos do céu, que na Igreja Católica nós damos o nome de santos, são milhares. Não é só o Padre Pio, tem uma multidão. Quem tem a Bíblia, no livro de Levítico, é o 4º livro da Bíblia. Lá existe um pedido de Deus à comunidade de Israel e também para a nossa comunidade de cristãos. Qual é o pedido que Deus faz dentro... Ele é muito delicado, né? Qual é o pedido que Deus faz? Não se esqueçam do que o Peter falou. Os amigos do céu. O pedido que Deus faz, Levítico capítulo 19, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: dirás a toda a Assembleia de Israel o seguinte: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Estão vendo? A ordem que Deus está dando é essa. Ele falou para Moisés lá, para Moisés repetir para aquela comunidade. Agora ele está falando para mim, para eu repetir para vocês. Diga à comunidade lá de... Como é aqui? Estados Unidos, vou generalizar. Diz à comunidade dos cristãos dos Estados Unidos. Repitam comigo a segunda parte desse versículo. Sede santos, porque eu sou santo. Porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. A palavra santo quer dizer separado. É isso que quer dizer santo, separado. Então, o santo é aquele que é diferente da multidão. Tem uma moça na comunidade que ela diz assim, ela sempre diz assim para mim: olha, quando todo mundo está indo atrás, você tome cuidado. Todo mundo. Você não vê as justificativas que às vezes as pessoas fazem assim? Todo mundo faz. Então, se todo mundo faz, significa o quê? Que todos devem fazer. Aí um dia eu brinquei, disse: eu preciso encontrar quem é esse todo mundo para eu ter uma conversa com ele para ver se ele se converte. Porque geralmente o que todo mundo faz não é o que Deus quer que faça. Aí o santo, ele vai na contramão. Todo mundo vai para lá, o santo vem para cá. Compreendeu? E aí o fato do santo vir para cá incomoda a multidão que está do lado de lá. Aí olha para esse daqui, que não está indo igual a todo mundo, e aí começa a cair em cima. Ah, você... Agora só viu... Por que você não quer fazer igual a gente?
É assim. Eu vou dar um exemplo bem simples. Aqui eu não vou entrar em questão de pecado ou não. Todo mundo está tatuando o corpo. O santo não tatua. Aí os que tatuam dizem assim, mas por que você não está tatuando? Ele, porque eu não quero. Simplesmente isso. Agora pergunte, por que está todo mundo tatuando? Ninguém sabe por quê. É por causa daquele jogador de futebol que eu gosto, por causa daquele artista. Então tatuou primeiro o braço direito, todo mundo com o braço direito. As pessoas não têm a capacidade de dizer assim, eu não vou tatuar não, para que eu tenho que tatuar? Não, é porque os outros estão tatuando, eu tenho que tatuar. Aí passou para o segundo braço, aí os 2 braços tatuados. O santo não tatuou nem o primeiro nem o segundo, aí já era incômodo. Por que você não tatuou? Tatua também, todo mundo está tatuando. Estão entendendo como é que é o santo? Ele é diferente. Ele é seguro de si. Ele não faz porque todo mundo faz. Ele faz porque ele tem consciência que ele deve fazer ou não fazer. Esse é o santo. Não teve uma época que a mulherada tudo era loira? Meu Deus, Deus criou mulheres loiras, cabelo castanho, cabelo preto e tudo. Aí ficou tudo loira. Por quê? Porque o cara lá está dizendo que é para todo mundo ficar loira. Agora, graças a Deus, já está vendo uma diversidade, né? Sede santos. Sede diferentes. O que o mundo oferece, nem tudo que o mundo oferece é bom. Veja lá antes de fazer o que o mundo faz, se isso é bom ou não. Bom significa Deus aprova ou não, Deus quer ou não. Porque se nós temos um Deus que nós dizemos que nós amamos, então nós devemos fazer o que Deus manda, não o que o mundo manda. Ficou claro aqui? Recentemente, esses dias agora aí, saiu o filme de quem? Aí, tá vendo? Todo mundo sabe. Michael Jackson. Lá no Brasil, quando eu li lá a coluna, ela falava o seguinte, que em menos de 24 horas, só, como é que chama aquele resumo do filme? O trailer. Em menos de 24 horas, 196 milhões de pessoas assistiram. Em menos de 24 horas. O cara é o cara. Referência para o mundo. Assim como o mundo tem suas referências, os seus heróis, o Homem-Aranha, os Marvels, que eu acho que agora está fora de moda, não sei se está ainda, Capitão América, não tem? E o povo vai tudo atrás, o meu herói, aí você vê as crianças tudo vestidas de Capitão América, tudo aquela coisa toda. São os heróis do mundo. A igreja tem os seus heróis. E é esses heróis que a igreja tem que o cristão precisa conhecer para tê-lo também como a minha referência. Esses heróis que a igreja coloca à frente, é por isso que nas igrejas católicas nós temos lá as imagens daqueles santos. Não é idolatria, é só para nós vermos que aquele cara ali é o herói da igreja católica, como tem o herói do mundo, que é o Homem-Aranha. Como vocês conhecem
Mas os heróis do mundo, aí vocês querem ser igual a eles. Como vocês não conhecem e não têm visão dos heróis da Igreja Católica, aí você não encontra uma criança dessa querendo ser o Francisco que viu Nossa Senhora em Fátima. Ele quer ser o Homem-Aranha, porque o que é que está passando na TV? Homem-Aranha. Como a mídia não mostra os heróis da igreja, as crianças não querem ser esses heróis. Eles querem ser o que mostra. Aí você encontra a criancinha com uma lança na mão, querendo, mamãe, compra aquele dali. Aí ela imagina que ela vai voar igual o Super-Homem. Porque é o herói que o mundo está apresentando. Mas o herói que a igreja apresenta, a mídia não aparece, não mostra. Entenderam? Então tá, uma vez entendido, sede santos. Aí entra naquilo que o Peter falou, que é mais ou menos o tema do PHN desse ano. Apocalipse. Agora vamos lá para o final. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. João, que é aquele que escreveu o livro do Apocalipse. Apocalipse que quer dizer revelação. Deus revelou coisas para João que ninguém tinha visto. Ele estava numa ilha, lá no Oriente Médio, que se chama Ilha de Patmos. Ele estava preso nessa ilha porque ele era seguidor de Jesus Cristo. Em alguns momentos, João, ele teve uma visão, como o Peter falou, ele foi arrebatado. Então mostra que ele foi arrebatado ou ele teve uma visão. Ser arrebatado significa estava aqui e foi levado. Ou teve a visão, ele só viu a visão. O que foi que ele viu? Vamos lá agora, Apocalipse capítulo 7, versículo 8. Depois disso, vi uma grande multidão que ninguém podia contar. Então ele está falando de uma multidão, ninguém conseguia contar, era gente. Sabe aquela expressão que a gente usa, um mar de gente? Que a gente olha assim e vai lá no horizonte e não acaba. Era uma multidão de pessoas que estava diante de quem? Aí ele vai dizer, uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda a nação, tribo, povo e língua. Então ele está dizendo, ele viu uma multidão, americanos, brasileiros, peruanos, hispanos, de uma forma geral, senão depois vão brigar comigo, que não falei deles. Europeus, africanos, essa multidão, tribos, cada um com a sua própria língua, a língua inglesa, portuguesa, espanhola e assim por diante. Essa multidão diante. Era uma... E aqui continuando. Que não podia contar, de toda nação, tribo, língua, conservavam-se de pé diante do trono e do Cordeiro de Deus, e eles vestiam as palmas na mão e bradavam em alta voz, a salvação, a obra do nosso Deus que está sentado no trono, e o nosso Deus que está sentado no trono e o Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono dos anciãos e dos 4 animais, prostravam-se de face em terra
e diziam: amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder, força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos, amém. Aí o versículo 13, então um dos anciãos falou comigo e perguntou-me: esses que estão revestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. E ele me disse: esses são os sobreviventes da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão agora diante de Deus e o servem dia e noite no seu templo. Quem são esses? Os santos. São aqueles que, por não usarem a tatuagem, diante da multidão que ficou gozando deles, colocando de lado, você é carola, você, em vez de você... Aí essas pessoas, esses que não usaram, foram discriminados, foram deixados de lado e tal. Eles sofreram, mas eles foram fiéis, porque Deus dizia que não era para usar tatuagem, eles não usaram, mas o mundo dizia que eles deveriam usar tatuagem. Eles disseram: eu não vou usar. Eles sofreram bastante. Agora, depois que eles passam pela tribulação, eles estão agora diante da felicidade que nunca mais vai acabar. Sofreram, foram fiéis. Agora eles foram para um lugar que é o céu, e lá não vai ser mais atribulado, não sofrerão mais. E aqueles que fizeram esses daqui sofrerem, eles foram também para a eternidade, mas eles foram para um lugar de sofrimento eterno, porque não quiseram fazer a vontade de Deus. Vocês entenderam? Deu para entender? O cristão é sempre aquele que vai contra a maré. Se estão dizendo assim: o namoro, você no namoro, você pode ter relação sexual com o seu namorado ou com a sua namorada. Aí Deus diz assim: não, só depois que casar. Aí o mundo está dizendo: não, vai, as meninas tudo tendo relação sexual, os rapazes tudo tendo. Aí a menina que não tem relação, ela assim: você ainda é virgem, bobona, você não está sabendo o que é bom, você está perdendo tempo. E a menina está ali, o rapaz também, né? Que está ali na luta, na fidelidade, ele está ali sofrendo. Não, mas eu não vou. Às vezes está até querendo, mas ele diz: eu não vou porque Deus não quer, eu não vou porque Deus não quer. Aí eles morrem, aí eles vão diante de Deus. E os que faziam porque Deus disse que não era para fazer, e estavam fazendo porque o governo dizia que podia fazer, os professores diziam que podia fazer, os filmes diziam que podia fazer, aí eles fizeram e agora deu tudo no sofrimento eterno que se chama inferno. E aqueles que foram fiéis, que lutaram, aquela moça que disse: não, eu só vou me entregar para o meu marido, para o meu esposo. O rapaz também: eu só vou me entregar para a minha esposa. Aí a namorada dele: tá, vamos, vai ser bom, vai ser... Não, só se for minha esposa. E ele foi fiel, passou dessa vida, foi para a eternidade. Na eternidade, vai viver feliz para sempre. E quem não cumpriu a vontade de Deus, vai também para a eternidade, para o sofrimento eterno. São esses que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, que passaram pela tribulação. Esses são chamados santos. Como Peter falou ali também, a nossa nação não é a América. A nossa nação permanente não é o Brasil. Aqui
aqui é só uma passagem. Aqui é passageiro. Você tem algum parente na sua família que já morreu? Quem tem alguém aqui na família que não morreu ninguém? Levanta o braço. Se tivesse, eu ia dizer, você não é desse mundo. Por que eu estou falando isso? Porque ninguém vai ficar na América para sempre. Ninguém vai ficar no Brasil para sempre. Todos nós iremos passar para a eternidade. A eternidade, minha filha, pode ser com Deus ou sem Deus. É você que vai escolher. Seus pais devem estar fazendo de tudo para você entender isso. Aí, de repente, o mundo está sendo mais forte. Você está indo mais na onda do mundo, não está na onda dos seus pais. Aí pronto, você escolheu viver na América ou no Brasil, sabe lá aonde nesse mundo, vivendo sem Deus, vai para a eternidade para ficar sem Deus. Não quis ficar com ele aqui, agora vai querer ficar com ele lá. Não tem como. A lógica é essa. Não, mas depois vai todo mundo para lá. Não vai. Lá não tem McDonald's para todo mundo comer no McDonald's. Não tem. Nem Burger King? Não, Burger King já acabou, já passou. Lá fala de um alimento que nós teremos, mas não é esse. Tudo passa nesse mundo. Depende de você. Vamos lá agora para Hebreus. Hebreus, capítulo 11. O Hebreus, capítulo... Quem tem a Bíblia da Ave Maria, 1535. O livro dos Hebreus, esse Hebreus, capítulo 11, é muito bonito, porque ele fala sobre a questão da fé. Eu creio que Deus existe. E ele dá a definição de fé assim. A fé, no versículo 1, é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Olha bem, o que é a fé? É a certeza a respeito de algo que não se vê. O que é a fé? É a certeza daquilo que não se vê. Você já viu Deus? Então, isso é fé. Só se acredita em Deus pela fé. A existência de Deus, minha santa, se dá pela fé. Eu nunca vi Deus, Jesus nunca foi na minha casa, nunca comeu nada na minha casa, ele nunca conversou comigo assim como eu estou assim, olhando, eu nunca vi ele, e eu estou dizendo que ele existe. Isso é fé. É por isso que o ateu não acredita que Deus existe, porque ele quer ver Deus. Ele só vai ver depois que passar dessa vida. Você quer ver Deus? Morra! É só morrer. Pronto. Mas enquanto você estiver vivo, você não vai ver Deus aqui. Ele quer que nós creiamos que Ele existe. Aí eu olho assim, eu vejo, nossa, todo ano, no mês de maio, fica assim, esse tempo nebuloso, chove. Depois, o sol aparece, aí a gente vai entrando no verão, não é assim? Todo ano é assim. Dezembro cai neve, não é? Janeiro não cai neve? Todo ano. Então, se essas coisas elas acontecem, tem alguém por trás que fez isso, porque não é assim do acaso. Não é o Big Bang.
Estourou aí, vai. Não tem nada. Alguém, se teve bomba, alguém acendeu o pavio, meu cara. Para a bomba explodir, porque bomba não explode sem alguém apertar lá o negócio ou acender o pavio, não. Então eu estou aqui falando de Deus para vocês e eu nunca vi Deus. Aí você diz, Deus não existe. Aí eu digo, Deus existe. Aí você diz, Deus não existe. Aí eu digo, Deus existe. Aí eu digo, então, quando morrer nós vamos ver quem está certo. Eu só posso responder para você assim. Então você fica dizendo que ele não existe e eu continuo dizendo que ele existe. Quando morrer você vai ver. Então, como eu não sou bobo, eu vivo da fé, então Deus existe. Porque eu quero morrer e se eu chegar lá e ele existir, oba. Se ele não existir, aí você estava certo de perder tempo. Eu não tenho alternativa, então eu vou aqui, ó, caminhando. E quem quiser me seguir, vem atrás de mim. Quem não quiser, aproveita, porque depois não vai ter mais nada. É fogo para sempre. Quem revelou isso foi Jesus Cristo. Não fui eu que revelei, foi Jesus que falou. E Jesus é Deus, ele veio do céu e disse, olha, se não me seguir, depois vai queimar no inferno. Aí, mas como que vai queimar no inferno? Como é o fogo de lá? Eu não sei. Se você quer saber, vá para lá. É só ir para lá, você vai ver como é que é o fogo de lá. Diz que a mãe dos pastorinhos, a mãe de Lúcia, quando falava para Lúcia, pequena, né? Aí dizia, mas como que lá queima? Aí a mãe disse assim, porque queima e não consome. Vocês entendem quando eu digo queima e não consome? Ou seja, você pega um papel e queima, consumiu o papel, né? Queimar e não consumir, assim, queima, mas não consome. Aí a mãe diz, mas como é que é isso? A menina falou, olha minha filha, você pega uma pedra e coloque no meio do fogo, ela queima, mas ela não consome. É assim. E Jesus disse que lá haverá choro e ranger de dentes. Para sempre assim. É assim. No céu, só alegria. Só felicidade. Nunca vi céu, nunca vi inferno e nunca vi o purgatório. Nunca vi. Mas Jesus disse que tem. Então eu creio no que ele falou. Mas ele não falou comigo assim, Padre Zé Augusto, vem cá que eu tenho uma conversa com você. Não, eu li na Sagrada Escritura. E eu creio no que está escrito. Não, mas foi escrito pelos homens. Não, os homens escreveram por inspiração divina. Deus inspirou no coração de Mateus e Mateus escreveu. Não foi coisa de Mateus assim, inventou, né? O Capitão América, é uma invenção do homem. Nunca existiu esse cara, não. Inventaram. O cara lá, da Disney, né? Não sei se é ele que fez, ficou pensando lá, não, vou colocar um homem que vai ter um escudo com as cores da bandeira da América e tal, ele vai ser lutador, tal. Ele fez o filme. Agora isso aqui não, Deus inspirou no coração de Mateus. Porque Mateus, como seguidor de Jesus, ele foi escrevendo o que Jesus falou. E está aí. Isso aqui foi feito por homem. Tá bom, você fica dizendo que foi feito por homem, depois nós vamos ver. Da morte, agora não tem como explicar não. Só depois da morte. Nunca vi Jesus. Não vi. Fico lá, não tem a capelinha ali do Santo Sacramento, fica olhando ali para aquele pedaço de pão lá, dizendo, é Jesus que está ali. É. O que garante que aquele pedaço de pão é Jesus? Que garante? Isso, garante que ele falou. Capítulo 6 do Evangelho de São João. Isto é minha carne,
Isto é meu sangue. No Evangelho de Mateus, João, Mateus, Lucas e Marcos, lá fala na última ceia, isto é o meu corpo. Eu estou me apoiando nessa verdade de um Deus que eu creio que existe. Agora, se ele está mentindo para mim, ele não existiu, aí só depois da morte é que eu vou saber. Entenderam, né? Ok, vamos lá. Eu só quis pegar o versículo primeiro, que não era esse daí que eu ia pegar não, mas eu achei melhor começar pela fé. Aí aqui, no versículo 8, veja só o que é que ele vai dizer, olha. Foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança. Abraão estava lá na Mesopotâmia, na cidade de Ur. De repente ele começou a ouvir uma voz que dizia: Abraão, larga essa cidade e vai para um outro lugar que eu vou te apontar. E esse outro lugar é a Terra Santa que nós falamos hoje. Vai para lá, Abraão, e a partir de você, Abraão, virá uma grande multidão que vai me servir. Olha, uma grande multidão que ia servi-lo. Ele não viu Deus assim falando, foi algo do interior dele. E ele foi. Depois, se vocês quiserem, vá lá no livro do Gênesis, no capítulo 12, que vocês vão ver o chamado que Deus fez para Abraão. Você sabe quantos anos Abraão tinha quando Deus chamou para ele ser pai de uma nação? 75 anos. A senhora sabe quantos anos a esposa dele, que era Sara, tinha? E Jesus estava chamando, e Deus estava chamando ele para ele, a partir dela vir outros filhos. Sabe quantos anos ela tinha? 65 anos. Você já viu uma mulher de 65 anos grávida? Vocês já viram? Não tem. Só se fizer inseminação, né? É tudo artificial, mas no natural. Você está grávida? Isso, está vendo? A Sara. Não tava. Quantos anos você tem? 35. Aí, 35 ainda dá. Mas 65 não dá. Agora você sabe quantos anos depois Sara teve o primeiro filho que Deus prometeu para ela e para Abraão? 90 anos. E ele tinha 100. Chamou ela com 65, ele com 75, ó, e foi enrolando. Aí toda vez que Abraão ficava meio que assim, né? Aí, Abraão, olha para o céu. Deu um monte de estrelas lá no céu, Abraão. É assim que vai ser a sua descendência. Aí quando ele desanimava, olha os grãos de areia da praia. E passa 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Até chegar aos 25 anos, aí ela deu à luz ao primeiro filho dela, Isaac. Esse é o Deus que eu não vejo, mas que está escrito ali, e que isso aconteceu, e que foi a partir dele que veio o povo judeu. Os judeus surgem a partir daí. Por isso que ele está dizendo, vamos voltar lá de novo, pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, olha, eu tenho 75. Aí quando o anjo veio e disse para Sara assim, Sara, o ano que vem você vai ter um filho. Ela deu uma risada e diz assim, murcha como eu estou? Que aí a mulher idosa murcha, né? Como é que vai ter filho toda murcha assim? E aí deu, aí aconteceu. E partiu, não sabendo para onde ia. Foi pela fé que ele habitou na terra prometida, como em terra estrangeira. Está vendo?
Pela fé, não se vê, mas se crê. Não estou vendo. Minha mulher está murcha. Deus está dizendo que ela vai ter filho. Então eu estou acreditando. Pela fé, eu já estou vendo o menininho ali. Apesar de não ter ultrassom, mas já estou vendo ali na barriga alguém mexendo ali dentro. Pela fé. Agora, olha só. Versículo 10. Porque tinha esperança fixa na cidade assentada sobre os fundamentos eternos, cujo arquiteto e construtor é Deus. A fé na cidade eterna, a pátria celeste. Depois ele vai falar aqui, na pátria celestial. Veja versículo 16. Eles aspiravam a uma pátria melhor. Eles, os seguidores de Deus, eles aspiravam a pátria melhor. Vocês não aspiraram a uma pátria melhor? Saíram do Brasil e vieram para cá? Saíram do Brasil atrás de uma pátria melhor. Hoje já tem gente que está decepcionado com essa pátria. Porque antes tudo era aqui, né? Já estão dizendo que a coisa... Se aqui está ruim, imagina no Brasil. Pior. Aspiravam a uma pátria melhor. E essa pátria melhor dá-se o nome de pátria celeste. A pátria celeste é o lugar onde Deus habita, é o céu. É essa pátria que você deve aspirar, que você deve incutir no coração desta criança. Dizer para ela, olha, a América é maravilhosa, mas o céu é melhor. Aqui é bom, os Estados Unidos é bom, maravilhoso, tal. A lei aqui acontece, ou errado, mas acontece. Mas eu quero dizer para você, eu quero te apresentar um presidente joia. Esse presidente se chama Deus. Ele é o dono dessa pátria celeste e que todos nós devemos caminhar para lá. Esse é o presidente, esse é o cara, é Deus. E Ele te quer lá. Aqui é passageiro. Nunca vi o céu, mas se Ele falou, está falado. Estou lutando desde 1985. Tem gente aqui que nem nascido era. Desde 1985 eu estou lutando para chegar nessa tal pátria celeste. Aqui eu cheguei assim, nunca pensei em vir nos Estados Unidos. Estou vindo agora assim, para pregar o evangelho, né? Mas nunca pensei em ir para os Estados Unidos. É no Brasil mesmo. Pobre pensamento curto, né? Nunca vou sair do Brasil. Agora estou até vindo cá. Vim aqui, mas não estou vendo essa coisa maravilhosa toda que o pessoal fala, não. Tem coisa boa por aqui. A pátria celeste é muito melhor. É por isso que aqui, para mim, estou vendo essa coisa toda. Aqui tem carro, lá tem carro. Aqui tem emprego, lá tem emprego. Aqui tem desempregado, lá também desempregado. Aqui tem rico e lá tem rico. Aqui tem pobre, lá tem pobre. A única diferença é que tem uma estátua da liberdade e lá tem um Cristo Redentor. Já fui no Japão, lá na Europa, já fui em vários lugares da Europa. Já fui aqui para o lado do México, para os hispanos também ficarem felizes. E até hoje eu não encontrei algo que superasse a pátria celeste. Então eu estou lutando para chegar lá. Porque se Ele disse que lá é bom, maravilhoso, eu vou lutar para chegar lá.
Aí ali, depois está escrito assim, que essas pessoas que se tornaram santas, elas passaram por aqui, mas esse mundo, elas não eram dignas de estar aqui não. Aí elas foram para lá. Que é isso que precisa acontecer na vida de vocês. Vocês têm que sair desse encontro aqui, que é de um dia, saindo daqui dizendo, olha, Estados Unidos é bom, o Brasil você pode pensar o que quiser, mas para mim o Brasil também é bom, eu moro lá, cada um gabe o seu toco. Eu estou gabando o meu. Mas vocês precisam sair daqui dizendo assim, olha, a América é a maravilha, é as 7 maravilhas desse mundo. Mas vocês têm que sair dizendo, eu quero algo melhor. Eu quero a pátria celeste, eu quero, porque lá na pátria celeste eu vou habitar por toda a eternidade, lá não tem sofrimento, não tem nada, lá é só alegria. Agora, se eu não lutar pela pátria celeste, eu vou para outra pátria, que é o inferno, e lá é sofrimento para sempre. Já sofrer aqui, minha santa, depois sofrer lá não dá certo, né? E é aí que entra esses homens e mulheres que passaram por aqui com o coração lá. Viveram aqui, mas por causa da pátria celeste, mas por causa de Deus. Eles foram sempre o contrário. Todo mundo andando para lá e eles andando para cá. Então agora eu vou contar a história de um desses. Que vocês, agora os jovens estão se despertando, né? Tudo é o Carlo Acutis. Carlo Acutis, Carlo Acutis. A propaganda dele está surtindo efeito. Mas só que teve outros e muitos outros Carlos Acutis que talvez vocês nunca ouviram falar. Eu vou falar de um Carlo Acutis chamado Luiz Gonzaga. Ele era italiano. Luiz Gonzaga. São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga, ele veio de uma família nobre. Então, não era pobrezinho não, a família, pessoal rico. Lá de cima. Nasceu nessa família, o pai dele era militar. Século XIX, 1800 e pouco. Então o pai queria que ele fosse militar também. Já aos 7 anos de idade, o pai vestia ele com a roupa de militar. Aquele menininho de 7 anos, sabe que esse menino tem quantos anos? 5, mais 2 anos. Ele vestia de militar, junto com o pai. Aí o pai ia para ficar lá com os outros soldados, aquela coisa toda, ele ia lá e ficava pequeno e estava ali olhando. Aos 10 anos, ele foi tocado por Deus e ele disse, eu não quero ser militar, eu quero ser santo. Aos 10 anos de idade. E nesses 10 anos, ele se consagrou a Deus. 10 anos. Ele disse assim, eu não quero ter uma esposa, eu quero ser só de Deus. Aos 10 anos de idade. 14 anos de idade. Aos 14 anos, ele disse assim, ele fez a primeira comunhão dele. Recebeu Jesus pela primeira vez, aos 14 anos de idade. Hoje um jovem de 14 anos sabe mais coisas a nível de sexualidade do que eu. As meninas aí já sabem, e já até fizeram, hein?
com 14 anos. 15 anos numa vida de impureza com namorado e tal. 14 anos ele fez a primeira comunhão. Como ele fez uma consagração a Deus, ele dizia o seguinte: ele não olhava para uma mulher dessa parte para baixo. Ele olhava nos olhos para não ver o resto. Para não pecar por pensamento. Hoje em dia as meninas já estão tudo mostrando tudo, né? Manda foto, entra lá no quarto, né? As meninas, né? Aí ela mostra ela toda nua pro cara lá ver, e o cara de lá ver. Aí ele manda para ele ver. As meninas tudo novinhas estão fazendo isso. E se achando. Tudo na mão do diabo. O diabo comandando e dizendo, mostra para ele. Aí vai lá e mostra. Sei como é que vocês meninos, não vocês, né? Eu estou falando de um modo geral. Eu não sei como é que esses jovens de hoje, eles não ficam com medo de um cara desse pegar a foto dela, toda nua, e mandar para 2 pessoas, Deus e todo mundo. Mandar na internet. Você não tem cabeça. O corpo seu, se você é chamado ao matrimônio, só quem pode ver o seu corpo é o seu esposo. Você tem esposo? Então ninguém pode ver. Ninguém pode ver. Nem o seu pai. Você pode ficar lá. Não dá. Você é uma mocinha. Criancinha, tudo bem, mas você é uma mocinha. É um segredo. É algo assim, ó. Coisa chique. Isso aqui, ó, é sagrado, é chique. Só 2 pessoas podem ver. Deus e o seu esposo. Deus e a sua esposa. Mais ninguém. Mas o mundo está dizendo que pode mostrar. Tá tudo. Aí manda a foto. Tchum. Aí ele vai. Tchum. Que lindo. Nossa. O mundo está dizendo isso. E vocês, os adolescentes, vocês jovens, estão indo contra. Aí a sua amiga diz, você já mostrou o seu corpo para alguém? Não. Nossa, menina, você é careta. Eu sou careta mesmo e vou continuar sendo. Não vou mostrar meu corpo. Nossa, não. Só para o meu esposo. Só para minha esposa. Assim era São Luís Gonzaga. Aí ele falou para o pai, olha, já não dorme não. Acorda, já estou acabando. Já. Agora pronto, ele não vai dormir mais. Ele já estava assim. Se eu tivesse aí, eu também já estava dormindo. Aquela dali está se segurando também, ó. Segura, aguenta firme, está acabando. Aí o pai dele, ele falou para o pai dele, papai, eu quero ser, olha bem, eu quero ser padre. Aí o pai dele disse assim, não, meu filho, eu não quero que você seja padre. Aí o pai dele colocou ele na mundanidade, para ver se ele tirava da cabeça esse desejo de ser padre. E o pai não conseguiu. Aí um dia o pai dele disse assim, mas meu filho, você quer ser padre mesmo? Aí ele disse assim, eu durmo e acordo pensando nisso. Você dorme e acorda pensando em quem? Hein? Você dorme e acorda pensando em quê? A mulher diz aqui que é trabalho. Estou ouvindo. Eu tenho olhos aqui atrás também. Fiquem tranquilos que aqui eu estou vendo tudo aqui atrás também. Aí o pai se convenceu. Tá bom, meu filho. Já que você quer ser padre e Deus está te pedindo isso, vai. Então sei.
Não é que vocês têm que ser freiras e nem que vocês têm que ser padres. Vai quem é chamado, quem Deus chama. Eu sou padre porque Deus me chamou. Senão, você ia ver eu com a Margarida aqui, ó, aquele monte de filhinho aqui. Mas ele me chamou para ser padre, o que é que eu posso fazer? Sou feliz assim. Quero morrer padre. Tá ok. Aí ele vai para os jesuítas, chamada Companhia de Jesus, que foi fundada por Santo Inácio de Loyola, um outro santo. Ele entrou novinho, tinha uns 14, 15 anos, foi quando ele entrou nos jesuítas. E lá, ele começou a levar aquela vida santa, aquela vida com Deus. O lema dele era esse: se me pedem para fazer alguma coisa, se isso me leva para o céu, eu faço. Se não leva, eu não faço. O meu amigo me chama para alguma coisa, a minha amiga me chama, isso vai me levar para o céu? Não, eu não vou. Vai me levar para o céu? Eu vou. Esse era o lema dele. Tá uma coisa simples, né? Muito simples. Aí lá na Itália, já estou acabando, viu? Aguenta, filho. Aí lá na Itália, começou a surgir uma peste, tipo a Covid que teve aqui, e as pessoas estavam tudo morrendo. Ele era muito novo, então ele pediu ao superior dele para ele ir cuidar dessas pessoas que estavam nas ruas, que estavam morrendo daquele jeito. Ele era muito novo. Aí o superior dele disse, uma vez que ele estava querendo tanto, o superior deixou. Então ele ia lá, pegava as pessoas que estavam trazendo para a linguagem de hoje, que estavam com Covid, cuidava delas, abraçava, dava de comer. Aí sabe o que foi que aconteceu? Ele ficou contaminado. Sabe quantos anos ele tinha? 23 anos. Aos 20, você tem quantos anos? 18. Ele com 23 anos, ele se contaminou. E aí não tem negócio de Salmo 90 não, pode cair 1000 à direita, 10.000 à direita, que nada vai acontecer comigo. Aconteceu, ele pegou a peste. E aí, quem pegava, quem ficava contaminado, dificilmente se curava. Aí ele mandou uma carta para a mãe. Que hoje tudo é e-mail, não, é mensagem, né? Você manda aqui e já lê lá, né? Naquele tempo não, você mandava uma carta, a carta demorava para chegar, às vezes demorava uma semana, 15 dias. Então ele mandou a carta dizendo assim: mamãe, eu peguei a peste. Quando a carta chegou na mão dela, depois de muitos dias, ele já tinha morrido, cara. Aí chega a segunda carta dizendo da morte dele. Aí agora eu vou terminar com a carta que ele escreveu para a mãe dele. Vocês vão ver, o meu telefone já está até aqui indicando que está acabando o negócio. Olha só a carta. Se dedicou a Deus, amou a Deus, quis ser de Deus. O desejo dele era sempre ir para o céu. A pátria celeste dele não era a Itália na cabeça dele. A pátria celeste dele era o céu. A Itália era só uma passagem. Aí ele escreveu para a mãe dizendo assim: Ilustríssima Senhora, peço que recebas a graça do Espírito Santo e a sua perpétua consolação. Quando recebi tua carta, ainda me encontrava nesta região dos mortos. Mas agora espero ir em breve louvar a Deus para sempre na terra dos vivos.
Ele está ali, manda a carta para a mãe dele e está dizendo: mamãe, eu estou doido para ir para a terra dos vivos. E a terra dos vivos dele não é aqui não, é lá. Mas agora espero ir em breve louvar a Deus para sempre na terra dos vivos. Pensava mesmo que a esta hora já teria dado esse passo. Se é caridade, como diz São Paulo, chora com os que choram e alegra-se com os que se alegram. É preciso, mãe ilustríssima, que te alegres profundamente, porque por teus méritos Deus me chama à verdadeira felicidade e me dá a certeza de que jamais me afastar do seu temor. Olha, ele está dizendo assim para a mãe dele: ó mãe, o que me alegra profundamente é que eu estou indo para o céu. Ele está dizendo: eu vou morrer, mamãe, estou indo para lá. É isso que me alegra o coração. As pessoas que não têm dimensão de eternidade, que não têm dimensão de céu, nesse momento entra numa situação de pavor. Meu Deus, estou indo embora, não me leva não, Deus, não me leva não. Ele está assim, na maior tranquilidade. É preciso, mãe ilustríssima, que te alegres. Ele está dizendo: se alegre, mãe, porque eu estou morrendo. Se alegre, mãe. Que te alegre profundamente, porque por teus méritos Deus me chama à verdadeira felicidade. A felicidade não é os Estados Unidos. A verdadeira felicidade não é estar no Brasil. A verdadeira felicidade é a pátria celeste, é o céu. Deus me chama à verdadeira felicidade, me dá a certeza de que jamais me afastar do seu temor. Na verdade, ilustríssima senhora, confesso-te que me perco e arrebato quando considero na sua profundeza a bondade divina. Olha, Deus é bom. Peguei a peste, estou morrendo e Deus é bom. Ela é semelhante a um mar sem fundo, nem limites, que me chama ao descanso eterno, por um tão breve e pequeno trabalho. Qual foi o breve trabalho dele? Cuidar dos homens, mulheres que estavam com a peste. Que me convida e chama ao céu, para ir me dar aquele bem supremo que tão negligentemente procurei, e me promete o fruto daquelas lágrimas que tão percamente derramei. Por conseguinte, ilustríssima senhora, considera bem e toma cuidado. Agora o que ele vai dizer? Olha, mãe, toma cuidado em não ofender a infinita bondade de Deus. Ou seja, olha, mãe, eu estou aqui morrendo, olha lá, nada de ficar dizendo: Deus, por que você fez isso? Não podia ter, eu não gosto mais do Senhor. Não, ela está dizendo: cuidado para não ofendê-la. Não faça isso. E isto aconteceria se chorasse como morto aquele que vai viver perante a face de Deus e como com sua intercessão poderá auxiliar-te incomparavelmente mais do que nesta vida. Aí ele está dizendo: mamãe, tudo bem, se eu fosse para o inferno, se eu tivesse levado uma vida errada, a senhora poderia até ficar assim, chorando desse jeito. Mas não, eu estou indo para ver a face de Deus. E lá, mamãe, eu vou ficar rezando pela senhora aqui, para a senhora um dia ir ao meu encontro também. Olha que coisa linda. Só quem tem fé faz isso. Com sua intercessão poderá auxiliar-te incomparavelmente mais do que nesta vida. Ele está dizendo: mãe, aqui nessa vida eu não vou te ajudar tanto, mas lá no céu eu vou ajudar a senhora muito mais para que a senhora seja santa. Lá, unidos ao autor da nossa salvação, seremos repletos de alegria imortais, louvando-o com todas as forças da nossa alma e cantando eternamente as suas misericórdias.
Se Deus toma de nós aquilo que me havia emprestado, assim procede com a única intenção de colocá-lo em lugar mais seguro e fora de perigo, e nos dá aqueles bens que desejamos dele receber. Olha, mamãe, ele está me levando para lá para me tirar de todos os perigos dessa vida, mamãe. Ó. Ele está me preservando, porque se eu continuar aqui, eu poderei me perder. Então, olha, mamãe, eu estou indo para lá. Que alegria, mamãe. Disse tudo isto, ilustríssima senhora, para ceder ao desejo que tenho de que tu e toda a minha família considereis minha partida como um feliz benefício. Eu estou indo embora, mas vejo a minha partida como um benefício, não como um malefício. Que a tua bênção materna me acompanhe na travessia deste mar, não do mar do México, para vir para cá. Me dá uma bênção aí, mamãe, que eu estou indo. Já estou com como é o nome do cara aqui? O coiote aqui. Dá uma benção aí, mãe, para eu chegar lá na América. Ele está dizendo, não, mãe, eu quero que a senhora me abençoe, para que na travessia deste mar para o céu, até alcançar a margem onde estão todas as minhas esperanças, escrevo isto com alegria, para dar-te a conhecer que nada me é bastante para manifestar com mais evidência o amor e a reverência que te devo como um filho à sua mãe. Ele está agradecendo a mãe dele, porque se não fosse ela que tivesse catequizado ele, porque o pai não catequizou tanto, não queria mais que ele fosse militar, mas foi a mãe que ensinou o Pai Nosso, foi a mãe que levou ele a aprender a Ave Maria, era a mãe que levava ele para a igreja, era a mãe que falava de Deus. Aí ele está dizendo assim, mamãe, eu só tenho a agradecer a senhora, porque agora eu estou indo para lá, graças a tudo que a senhora me ensinou. Já pensou aquela mãe que está com o filho lá, e o filho está indo e levou uma vida desregrada, uma vida errada? Que tristeza. Trouxe meu filho para esse mundo, para depois ir para o inferno. Mas não, eu trouxe meu filho, eu trouxe a minha filha, e agora ele está indo para o céu. Tchau, mamãe, ó, tchau, estou atravessando o mar. Não tem coiote aqui não. Tem o meu anjo da guarda. É o meu anjo da guarda que está me levando. Tchau, mamãe, estou chegando lá. Quando eu chegar lá, eu vou pedir a Deus que a senhora também leve uma vida santa como a senhora me ensinou, para um dia nós nos encontrarmos lá no céu. Que tristeza um filho chegar no céu e não encontrar o pai e a mãe. Que tristeza chegar no céu e não encontrar seu marido. Chegar no céu e não encontrar a sua marida. Está errado, né? A esposa. Que tristeza. Por isso que a gente deve pedir aos amigos do céu que nos ajude para nós chegarmos lá. Porque se eles lutaram e chegaram lá, tinha um santo chamado Santo Inácio de Loyola que ele disse assim, se eles conseguiram chegar lá, eu também vou conseguir. Digam comigo, se eles conseguiram chegar lá no céu, eu também vou conseguir. Está vendo? Carlos Acutis, São Luís Gonzaga, padroeiro da juventude ele. Está vendo a vida dele como é que foi? Morreu com 23 anos. Morreu com 23 anos, santo. Eu estou com 60 que eu fiz esse ano, 60 anos, tá vendo? E não criei vergonha na cara ainda. Acho que Deus está prolongando a minha vida para ver se, num momento assim aí Ele pega e me leva. Talvez, né?
Mas só que na hora que Deus chama, Ele chama. No pecado ou sem pecado, Ele chama. Então que Ele nos chame na santidade. Pode cantar. Na santidade do teu amor. Feche seus olhos e acompanhe essa música. Você sabe cantar? Na santidade do teu amor, na santidade do teu esplendor, eu me prostrarei. É o que aconteceu com São Luís Gonzaga, agora ele se prostra. Da tua presença eu me renderei ao teu amor. Eu me Mais uma vez, do início, na santidade. na santidade Do teu amor. do teu amor, Na santidade. Teu esplendor. do teu esplendor, Eu me na santidade do teu amor. na santidade do teu esplendor, me prostrarei Na tua presença. na tua presença, eu me prostrarei No teu amor. ao teu amor. Eu me prostrarei na tua Padre Pio já está lá. Carlo Acutis já está lá. São Luís Gonzaga já está lá. São João viu uma multidão que estava lá. João, lá no passado, há mais de 2000 anos atrás, ele viu uma multidão. Nessa multidão
Ele viu você também. Ele viu você. Na visão ele viu. Ele viu na visão Carlos Acutis. E Carlos Acutis foi. Na visão ele viu o Padre Pio. O Padre Pio já foi. Na visão ele viu Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga já foi. Na visão ele viu você. Mas poderá acontecer uma fatalidade de nem você e nem eu estar lá por não seguirmos Jesus. Tudo depende de nós. Tudo depende de você. Vamos sempre andar o contrário. Todo mundo está indo para lá e os santos estão vindo para cá. E depois de passarmos pela tribulação, aí nós iremos nos prostrar diante de Deus e viver o que Luiz Gonzaga falou para a mãe dele: mamãe, daqui a pouco eu estarei lá. Peço a tua bênção por tudo que a senhora fez por mim. E lá eu rezarei para a senhora também estar comigo. E aí vai ser só alegria, só felicidade. Vamos mais uma vez na santidade nos unir à igreja do céu, militante e triunfante. Vamos cantar mais uma vez na santidade. Todo Deus. Na santidade do teu amor, do teu amor, na santidade, do teu esplendor. Eu me prostrarei. Na tua presença. Ao teu amor. Aí tem a segunda parte, o glória, você se lembra? Glória, glória, glória. Todo mundo levantando agora. Glória.
santos que estão no céu, glória. E você lá com eles, adorando a Deus. Glória, 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 glória. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão dos santos que já estão no céu, intercedendo por cada um de nós, para que nós estejamos lá também, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Como diz São Paulo para Timóteo, conquiste a vida eterna. Fale isso para a pessoa do seu lado. Conquiste. A hora é essa de conquistar.